Olá, seja muito bem-vindo. Se eu começar esse vídeo falando para você que eu já dormi na rua e já vivi dentro de um complexo prisional, você acreditaria? E se eu continuar falando que hoje eu sou um professor formado e vivo tudo o que eu desejei no meu coração, você também acreditaria? Pois é, essa é a minha realidade, onde eu estive em condições improváveis de serem revertidas e graças a Deus e aos meus esforços, eu hoje consigo viver o que realmente eu sonhei um dia. Mas eu quero começar mostrando para você aqui, ó, uma plaquinha. Essa aqui é uma placa da QIFI. A QIFI é uma empresa de pagamentos digital, onde você recebe os valores quando você faz venda de um produto online. E eu hoje vendo o meu próprio produto digital na internet e eu bati uma meta de 10 mil reais vendendo na QIFI. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eu disse para você no início, eu saí de uma condição muito improvável. Eu realmente dormi na rua um período de tempo e vivi dentro de um complexo prisional. Recebi uma condenação, mas isso nunca tirou de mim o desejo de vencer, de ter realmente os meus sonhos realizados. E é isso que eu vou contar para você agora. Eu sou Ed Carlos, o criador desse canal, e eu deixei outros 2 vídeos lá mostrando um pouquinho da minha trajetória, mas naqueles vídeos eu não apareço. Eu criei um personagem fictício e deixei uma voz feita com inteligência artificial porque eu estava muito resistente, eu não sabia como que eu iria me posicionar, eu tinha muito desconforto para me expor, falar um pouco da minha vida, e eu sei exatamente que isso é importante, mas eu estava resistente. Porém, hoje eu decidi mudar tudo e apareci para você aqui colocando a minha cara na tela, falando da minha própria voz, não mais usando inteligência artificial, porque eu sei que existem pessoas que precisam ouvir a minha fala, precisam olhar nos meus olhos e entender que é possível você realizar os seus sonhos, independentemente da condição atual, independentemente se há ajuda ou não, você pode se realizar, tá bom? Então eu vou contar um pouco da minha trajetória e vou mostrar para você como tudo aconteceu. Eu vim de uma base familiar muito simples. Meu pai, minha mãe, pessoas simples, de um bairro periférico de uma cidade grande. Isso, de fato, já é um ponto desafiador. O desafio só aumentou porque meu pai faleceu, ele tinha 22 anos. Minha mãe, logo após o falecimento de meu pai, cognitivamente perdeu a razão. Isso foi literal. Eu encontrei minha mãe muitas vezes na rua, com cheiro ruim, no lixo, com muita sujeira. Isso era muito difícil de aceitar e entender, porque eu ainda era um jovem. Eu estava na fase de crescimento. Com o falecimento do meu pai e esse estado mental difícil da minha mãe, eu fui morar com os meus parentes, eu e minhas 2 irmãs. Cada um ficou com um parente diferente. Então veja que o ponto de desafio já começa a partir dali. Sem uma base familiar, sem um contexto que é um pilar importante de crescimento, então a minha cabeça já bugava muitas vezes porque eu não entendia a ausência do meu pai com falecimento precoce e a ausência da minha mãe com o estado cognitivo arrasado. Mas os dias passavam e a minha família, agora sim, dando toda a assistência possível, tudo que era realmente importante para que eu tivesse um crescimento e um desenvolvimento como um ser humano legal. Mas essa ausência, ela me trazia consequências internas muito grandes. Eu vivia conflitos, principalmente quando eu comecei a me envolver com o contexto social de amizades, quando eu conseguia notar ali alguns dos meus amigos com a base familiar, pai, mãe, irmãos, quando eu frequentava a casa de alguns deles e percebia todo aquele contexto ali que uma família envolve, era uma sensação muito diferente de tudo que eu vivia. Então isso gerava conflitos, isso foi despertando o gatilho da revolta, eu fui crescendo esse jovem assim revoltado, resistente, e consequentemente eu fui me afastando um pouco da minha família. Minha família, meus tios, meus primos, minhas vós, eu fui me afastando um pouco. E, claro, eu fiquei muito vulnerável na rua e com isso eu comecei a me envolver com outras questões para preencher essa lacuna. Tá? E não fui um cara dependente tóxico, mas eu usava muito, usava bastante. E eu sabia, embora eu estivesse envolvido no contexto, eu sabia que não era o meu perfil, entende? Eu sentia que eu estava ali, mas não era uma presença de maneira negligente, assim, irresponsável. Eu estava ali, mas sabendo que não deveria estar ali. Era incrível, porque mesmo jovem eu já tinha essa maturidade para entender. Eu estava com 18, 17 anos. Mas quando você bem sabe que quando uma vez você toma um passo errado para uma situação, a facilidade de você dar tantos outros é muito maior. E como eu já estava envolvido usando todas essas coisas,
Eu comecei a ver mais de perto a organização, como tudo acontecia, o movimento de tantas outras coisas ali. Eu não vou falar, porque talvez esse vídeo não chegue até você se eu citar aqui os nomes. Mas eu não mais só usava a situação, como agora eu participava de todo o contexto da organização. Com 19, 20 anos, já estava vendo de perto como tudo funciona dentro da organização, assim, que não é lícita, né? Um dia, então, eu decidi tomar uma decisão que foi radicalmente louca, né? Foi o que, consequentemente, me trouxe a questão de estar dentro de um complexo prisional. Eu participei de uma situação ruim com outros jovens e, naquele dia, os policiais nos alcançaram. Eu não tenho vergonha de falar isso para você, de verdade. Por quê? Olha a minha condição atual. Eu não tinha casa, eu não tinha um registro profissional, eu não tinha uma boa comunicação, eu não tinha amigos em que eu pudesse confiar, em que eles também pudessem contar questões particulares para mim, entende? Então eu vivo tudo isso hoje. Eu não tenho vergonha de falar do meu passado, das minhas decisões equivocadas. Então, quando eu entrei dentro de um complexo prisional, foi que toda a minha realidade veio à tona. E eu comecei a me questionar, será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida durante todo esse tempo? Embora eu não tivesse lá a presença paterna e materna, mas eu tinha o poder de decisão da minha vida. Eu poderia fazer as coisas mudarem de volta, entende? E eu fiz. São 2 pontos importantes que eu quero deixar para você aqui, que isso com certeza pode te ajudar diante de uma situação difícil. É quando você une o desejo ardente de querer realizar algo, mas eu digo ardente mesmo assim, sabe aquela força, eu quero, eu vou. Quando você une isso com a sua fé, não sei a que ponto você leva a sua fé, a quem você acredita, em quem considera, mas quando você une o desejo ardente com a fé e o poder da ação, dificilmente dá errado. Por isso que eu escrevi no quadro ali, olha, sempre que eu entro no meu quarto aqui, que eu vou fazer do meu escritório, eu deixo ali no meu quadro escrito ação, porque você unindo o desejo ardente na sua crença e agindo, dificilmente dá errado. É muito difícil dar errado. E quando eu estava dentro de um complexo prisional, fisicamente preso, limitado, mas a minha cabeça flutuava. Eu tinha muitos sonhos a realizar, eu sempre fui um cara muito sonhador. E quando eu entrava dentro daquela situação ali, sozinho, eu pensava, quando eu sair daqui, eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu falava isso direto para mim mesmo. Quando eu sair daqui, eu vou realizar todos os meus sonhos. E era muito difícil eu manter isso na minha cabeça. Por quê? Porque dentro do complexo tinha drogas, tinha organização, tinha todo o poder de influência para que eu pudesse voltar ao convívio e querer estar ali sempre. E como diz a sociologia, o indivíduo ele é um produto do meio. Então eu poderia estar ali e não mais sair dali. Ou talvez sem vida. Mas como eu disse para você, eu tinha um desejo ardente, eu tinha muita fé e também queria viver isso através da minha ação. E eu lembro que quando eu saí dali, no dia 19 de dezembro de 2001, às 5h30 da tarde, a primeira coisa que eu fiz foi chegar diante do mar. Eu moro numa cidade grande, uma capital. E quando eu cheguei diante do mar, eu olhei para ele e disse, a partir de hoje eu vou realizar todos os meus sonhos. Todos. Foi uma decisão muito fácil de ser tomada assim, verbalmente, né? Mas a partir daquele momento era que iria começar o grande desafio para mim. O desafio iria começar agora. Mas olha onde estou aqui. Recebi a minha plaquinha de 10 mil. Mostrei para você agora aqui, minha plaquinha de 10 mil. Será que eu consegui? Será que as metas que eu coloquei para minha vida deram certo? Será que os desafios que se manifestaram gigantescos, se eu consegui superá-los? Será? Eu agradeço demais a Deus, a quem eu deposito a minha fé, e também a minha bravura de querer ser realmente um homem de valor, de querer viver os meus sonhos, de querer ter o que realmente eu sonhava, e eu estou vivendo. Eu não tinha casa, olha só onde eu estou, aqui no meu quarto, que eu vou fazer de escritório para mim, um apartamento que eu nunca imaginei ter para poder sentar, deitar na minha cabeça e dizer, meu Deus, obrigado. E hoje eu vivo isso. Esse canal eu vou contar para você todo o meu processo de história, para você entender como é possível. Mas a primeira lição que eu quero deixar para você aqui hoje é: deseje fortemente o que você realmente quer no coração, mas não deseje sozinho. Compartilhe com alguém que é infinitamente superior a você a tudo. Compartilhe com alguém que pode te dar caminhos, ideias, que te dar uma chave para você abrir um portal.
Eu falo de Deus, é onde eu deposito a minha fé, mas você tem a sua fé e sabe em quem você pode depositar. Então, divida esse seu desejo com o poder da sua fé. E além disso, ação. Não adianta você apenas desejar sem atuar. Você precisa fazer acontecer. Se mova, se manifeste, comunique com pessoas maduras, com pessoas corretas. A partir dessas duas junções, você com certeza vai ter um resultado muito, mas muito bacana. Eu fiquei muito feliz agora de gravar esse vídeo, de mostrar para você um pouquinho do meu início, da minha realidade. Eu espero que você esteja aqui nos próximos vídeos que eu vou gravar. Inclusive, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscreve aqui nesse canal, porque o meu objetivo é comunicar esperança para outras pessoas, mostrando para ela que é possível você sim sair de uma condição improvável como eu estive, dormindo na rua, vivendo em um presídio e hoje estar aqui como um professor formado, alguém que vive realizando os sonhos, inclusive vendendo na internet, para poder então ajudar outras pessoas também. Tá bom? Então, muito bom falar com você. Se inscreva nesse canal para você não perder os outros vídeos que eu vou deixar aqui. Eu vou contar tudo o que realmente eu fiz para poder vencer os meus desafios e fazer os meus sonhos se realizarem. Tá certo? Então, foi um prazer falar com você. Eu espero te ver aqui. Deixe seu like, deixe um comentário aqui e se inscreve para que eu volte aqui a falar com você outra vez. Valeu!